A história esconde, mas houve uma tentativa de golpe militar no dia 24 de outubro de 1930. Em outubro de 1930, o Brasil vivia uma crise política profunda. A vitória de Júlio Prestes nas eleições presidenciais havia sido contestada pela Aliança Liberal, liderada por Getúlio Vargas, e a Revolução de 1930 avançava rapidamente pelo país. Diante da iminente queda da República Velha, 3 militares de alta patente assumiram a responsabilidade de evitar o caos e conduzir a transição. O general Augusto Tasso Fragoso, oficial mais antigo do Exército e chefe do Estado-Maior, era conhecido por sua postura moderada e disciplinada. Mena Barreto, gaúcho de família tradicional militar, havia participado da repressão a diversos levantes tenentistas e era visto como um homem de ação, mas também de equilíbrio. Isaías de Noronha, almirante da Marinha, representava a força naval e trazia consigo a legitimidade institucional de quem já havia ocupado o Ministério da Marinha. Juntos, formaram a Junta Governativa Provisória, que assumiu o poder em 24 de outubro de 1930. A destituição de Washington Luiz ocorreu porque o presidente se recusava a renunciar, mesmo diante da revolução que se espalhava pelo país e da perda de apoio político. Os 3 militares, conscientes de que a resistência poderia levar a uma guerra civil, decidiram agir. Reuniram-se no Rio de Janeiro, articularam com oficiais das Forças Armadas e, em um movimento rápido e quase sem resistência, cercaram o Palácio do Catete. Washington Luiz foi deposto e colocado sob custódia, encerrando de forma definitiva a República Velha. Como se observa, foi um movimento de altas patentes, como ocorrido na destituição do Império. Toda a campanha pela República foi feita por civis, mas na última hora os militares entraram. Tomaram e assumiram o poder. O objetivo da junta não era governar por longo tempo, mas garantir a ordem e preparar a entrega do poder. Durante 10 dias, entre 24 de outubro e 3 de novembro, Tasso Fragoso, Mena Barreto e Isaías de Noronha governaram o Brasil, assegurando que não houvesse derramamento de sangue na capital e que a transição fosse pacífica. No dia 3 de novembro, cumprindo o acordo, entregaram o poder a Getúlio Vargas, líder da Revolução de 1930, que iniciaria a chamada Era Vargas. Também é o que registra a história. Assim, a Junta Governativa de 1930 entrou para a história como um governo breve, mas decisivo. Os 3 militares não buscaram protagonismo político, mas desempenharam um papel de mediadores, evitando que a queda de Washington Luiz se transformasse em um conflito armado maior. Sua ação foi fundamental para que a Revolução de 1930 triunfasse e para que o Brasil entrasse em uma nova fase política, marcada pelo fim da hegemonia das oligarquias e pelo início da centralização do poder nas mãos de Vargas. Continua a narrativa da história. A prova de fogo da história brasileira. A Revolução de 1930 é lembrada como o marco da ascensão de Getúlio Vargas ao poder e o fim da República Velha. Mas por trás da narrativa oficial, paira uma dúvida que até hoje provoca reflexão. E se Vargas tivesse sido impedido de assumir? A Junta Governativa Provisória, formada pelos generais Augusto Tasso Fragoso, João de Deus Mena Barreto e pelo almirante Isaías de Noronha, depôs Washington Luiz em 24 de outubro de 1930. O gesto foi apresentado como uma solução institucional para evitar a guerra civil. No entanto, ao enviar mensagens a Vargas, sugerindo que retornasse ao Rio Grande do Sul,
a junta deixava claro que não via necessidade de sua marcha até o Rio de Janeiro. Essa atitude abre espaço para uma interpretação inquietante. Teria a junta cogitado prolongar sua permanência no poder ou mesmo efetivar um de seus integrantes como chefe de Estado? Nada garantia, naquele momento, que Vargas seria aceito. Se tivesse recuado, o Brasil poderia ter seguido outro rumo. A junta, respaldada pelas Forças Armadas e pela legitimidade institucional, poderia ter consolidado um governo militar provisório mais duradouro. Nesse cenário, a política nacional talvez tivesse se mantido sob tutela castrense, retardando ou mesmo impedindo a centralização varguista que moldou o Brasil por décadas. A história mostra que Vargas não recuou. Sua decisão de seguir até o Rio de Janeiro foi decisiva. Ao enfrentar a incerteza, impôs sua presença e garantiu a posse. Mas o episódio revela como o país esteve à beira de uma encruzilhada. A política brasileira passou por uma verdadeira prova de fogo. Se a junta tivesse mudado de ideia, se tivesse decidido governar por mais tempo, o Brasil poderia ter vivido um golpe militar antecipado, alterando radicalmente o curso da história. A Revolução de 1930 não foi apenas a vitória de Vargas, mas também a vitória contra a dúvida. Foi a afirmação de que, diante da hesitação dos militares, a força política e social da Aliança Liberal prevaleceu. O Brasil poderia ter seguido outro caminho, talvez mais autoritário, talvez mais instável, mas naquele outubro de 1930, a história escolheu Vargas e, com ele, uma nova era.